Saravá banda! Tudo bem com vocês? Aueto Tata Zilopas falando aqui. E eu queria falar com vocês sobre o meu entendimento sobre Anjo da Guarda. Cara, é um tema polêmico, um tema complicado, um tema difícil, um tema que, assim, é até ruim, né? Sem recursos gráficos aqui demonstrar. Quem sabe na edição coloca alguma coisa aqui para conseguir elaborar, né, esse pensamento. Mas enfim, a ideia principal de Anjo da Guarda, né, o entendimento de Anjo da Guarda que as pessoas normalmente têm é de um espírito, um anjo, que protege o médium. Mas, cara, esse mesmo espírito, a sua essência, a sua doutrina, a sua teologia, a sua descrição, ela entra em conflito com a figura do chefe de coroa. E que também entra em conflito com o bendito do Exu Guardião, que, na minha opinião, não existe. Né? E aí entra em conflito com várias outras estruturas de Umbanda que nós temos. Até porque a Umbanda, por ter uma tradição mais africana indígena, por que, que o anjo da guarda estaria ali fazendo parte dela? Por que, que os caboclos pretos velhos recomendariam sempre estar acendendo o anjo da guarda? Bom, enfim, o anjo da guarda, dentro da minha opinião, é uma estrutura de defesa de toda a entidade, de todo médium, de todo ser humano, de todo indivíduo que está vivo, tá? Ele não é uma entidade em si, tá? Não é um anjinho de asinhas, não é um espírito em asinhas, nada disso. Ele é uma energia, ele é uma capa protetiva, é uma força protetiva. Isso muito assim vem de insight para mim quando eu comecei a pensar sobre as magias de quebra de anjo da guarda e também a firmeza de anjo da guarda. Cara, como que eu consigo, se o anjo da guarda fosse um anjo, e a definição de anjo é uma estrutura inteligente criada pelo próprio Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Deus inefável, que é atemporal, ele vem, a criação dos anjos é antes do tempo, né? Como que eu aqui, um Hellis mortal, conseguiria impelir uma minha vontade sobre esse tipo de força, né? Como eu quebraria um anjo da guarda, como eu inverteria um anjo da guarda, como que eu conseguiria manipular essa força, que seria uma força divina muito grande para um mero eu mortal conseguir manipular, né? E por que que meu anjo da guarda ficaria sem luz? Por que que meu anjo da guarda precisaria de reforço? Por que que meu anjo da guarda precisaria de iluminação, de alimento, etc e tal? Fica bem constrangedor pensar dessa forma quando a gente pensa claramente, né? Mas vamos lá entender o que eu falo. Para mim, anjo de guarda, ele na verdade, ele é uma energia. E aqui eu vou fazer uns paralelos com a medicina chinesa, com a medicina tradicional chinesa, a MTC. Dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos vários tipos de energias, os famosos Qi, né? Dentro de cada Qi tem uma função e formam os grandes Qis, e eles têm esse fluxo pelos meridianos, que são chamados de rios de Qi, e eles acabam trazendo uma qualidade energética para nós. Um desses Qis, é o Wei Qi, é o Qi da proteção. É um Qi que basicamente ele é nutrido e nasce do nosso pulmão, tá? Tô falando de uma forma bem superficial, não é só isso, tá? Mas de uma forma bem superficial aqui, didática, para vocês entenderem. E ele reveste toda a nossa parte externa do corpo, que é representado na parte material pela nossa pele. Mas é como se a gente tivesse uma camada extra acima da pele, né? Acima da pele, acima, energia extra, que seria o Wei Qi, que seria a nossa camada de proteção. E quando essa proteção ela está bem fundamentada, ela nos protege de vários tipos de patologias e também de violências externas que podem acometer o nosso corpo e nossa alma, né? Porque a MTC, a medicina tradicional chinesa, pensa como um todo. Ela é holística, né? Nesse sentido. E aí, quando essa camada protetiva ela está fragilizada, o que, que acontece? A gente abre caminhos, né? Abre passagens para outras energias aparecerem e causarem tipos de problemas aí na gente, tá? Então a gente tem toda essa estrutura também na nossa cabeça aí que pode acontecer. E para mim, o anjo da guarda é basicamente essa energia, tá? Essa estrutura energética que reveste a gente, que nos protege, é uma bolha protetiva que a gente tem. E por isso que a gente precisa alimentá-la, por isso que a gente precisa mantê-la, fazer a sua manutenção, por isso que a gente consegue quebrar ela, por isso que a gente consegue invalidar ela, por isso que a gente consegue ofender ela, inverter e afins, tá? Uma vez eu conversando com o Tiriri, ele gosta muito dessas comparações que eu faço com outras práticas que eu estudo, e ele falou assim, cara, já que você estuda nesse sentido, eu vou te usar aqui uma analogia junto desses teoremas que você tem, dessas teorias que você tem sobre energias. Ele falou que quando a gente vem para esse mundo, basicamente, né, na medicina chinesa a gente vai ter três tipos de energia: energia dos alimentos, energia
do ar e a energia vital, tá? Ele fala que nós temos 4 energias. Então é como se você pegasse um círculo, uma pizza, né? E dividisse em 4. Uma dessas energias é a energia dos alimentos. É aquilo que nós nos alimentamos, daquilo que nós extraímos, fazemos essa transformação pelo meio do fogo do estômago, do Agni, né? E transforma aí no metabolismo em nutrientes básicos que vai manter a nossa saúde. A segunda é a respiração, é o ar através do oxigênio que a gente faz as nossas células ficarem oxigenadas e dá continuidade. E aí nós temos a energia vital, né, que é a energia de nascimento, que é a energia que é albergada ali na região dos rins, que é uma energia finita, tá? E nós temos a energia da ancestralidade. Então ele fala que esses 4 tipos de energia são a composição da nossa vida, da nossa energia vital. E elas determinam aquilo que nós vamos experienciar, como vamos experienciar e como vai ser a nossa longevidade, né? Então, em algumas dessas energias, por exemplo, energia dos alimentos, se ela estiver baixa, eu consigo me alimentar melhor e repor. Energia do ar, se eu fizer uma boa respiração, pranayama, um exercício de meditação ou um exercício de respiração, consigo recuperar, né? Mas energia vital não. Você nasceu com uma quantidade e você vai gastar essa quantidade. Quando ela se extinguir, você morreu, tá? É o seu enguso aí de nascimento, tá? E aí tem uma outra questão que é a da ancestralidade. Essa eu também consigo alimentar. Mas se a ancestralidade não estiver boa, tudo o restante da nossa vida dá ruim também, né, cara? Vai dar ruim também. Então a gente tem que ter esse entendimento de que a gente precisa das 4 energias, mesmo algumas sendo repostas, né? Dando para repor essas energias, a gente tem que entender que nem sempre a gente vai conseguir repor com a melhor qualidade. Ele ainda diz assim, que baseado na medicina tradicional chinesa também, que quando a gente faz qualquer tipo de atividade na vida, nós vamos usar uma parcela de cada uma dessas energias. Então, um pouco da energia do alimento, um pouco da energia do ar, um pouco da energia ancestral e um pouco da energia vital. E então, o que a gente pode fazer? A gente usar mais do alimento, mais da respiração, mais da ancestralidade e menos da vital. E assim a gente prolonga a nossa vida. Só que o que acontece? A maior parte da gente, né, das pessoas, uma parte de nós, se alimenta mal, respira mal e não cuida da ancestralidade. Qual a única energia que sobra? É aquela coisa, né? A gente está trabalhando aqui sempre andando com o carro na reserva. Qual que é a energia que sobra? Energia vital, né? Que é a energia do rim. E aí você está gastando uma energia e com o tempo essa energia vai ser finita, não dá para ser reposta e a sua vida é abreviada. É onde entra lá nas histórias do Chico Xavier, do André Luiz, tendo abreviado a sua vida com um suicídio inconsciente, porque ele tinha má qualidade de vida, bebia, fumava, tinha uma vida libertina e acabou sendo acometido de doenças causadas por ele mesmo. Tá? Então é uma coisa para se pensar. Então, para mim, o anjo da guarda é justamente essa energia que recobre o nosso corpo, e que na medicina chinesa a gente chama de Wei Qi, e que nos protege. Por isso que ela tem que ser alimentada. E para você que tem essa dúvida, né? Como eu faço uma firmeza de anjo da guarda, etc e tal. Cara, isso é a coisa mais simples do mundo. Você vai dar água, porque é o elemento universal, o elemento místico universal. A água, ela tem uma qualidade de ser o alimento da alma. Tá? Então entenda isso. Sempre que você estiver incorporado ou estiver no trabalho de magia, sempre beba muita água, porque você está recuperando a sua energia também. Então a gente pode fazer um copo de água, a gente pode ofertar mel na própria água, mas lembrando que o mel vai embolorar. Isso é normal, é tranquilo, vai embolorar na água. Você pode ofertar o mel num pratinho também, assim a parte que também vai embolorar, sem problema nenhum. Vai acontecer, é natural. O copo d'água e uma vela de 7 dias ali, branca, acesa, para fortalecimento disto. Ah, não posso acender vela, o que eu faço? Pega um cristal de quartzo, coloca dentro de um copo de água, tá? Já vai servir como firmeza de anjo da guarda também. Porque o cristal de quartzo ele tem a capacidade de se conectar espiritualmente com forças superiores. Além disso, ele potencializa tudo aquilo que ele toca, tá? Ele é um propulsor. Então, por isso que eu falo assim, quando a pessoa está com dor de cabeça, não põe cristal de quartzo na cabeça, porque ela vai aumentar. Então, ela aumenta sempre. Um magnifier, né? É um aumentador aí de energia. É um dínamo capacitador. Entenderam? Simples, né, gente? Não precisa de muitas mirongas aí. Só que na hora que você estiver fazendo essa entrega, dedique-se, fala assim, eu entrego ao meu anjo da guarda, isso aqui é uma evocação cifrada, você está falando com você mesmo, essa entrega, essa água, esse mel, esse cristal, essa vela, permitindo que ele atue na minha vida, me protegendo das questões da minha vida.
Lembrando que o anjo da guarda não vai te responder, porque ele é uma estrutura que não tem uma inteligência, tá? E quem vai manipular normalmente essa energia é o seu mentor espiritual, é o seu guia-chefe de coroa. Certo? Acho que ficou claro, né? Aqui. Então, saravá banda.